Olá pessoal, tudo bom? Neste tutorial vou ensinar vocês como fazer um pedido de carta, tá bom? Uma grande dica que eu dou antes de você realizar um pedido de carta é verificar se essa pessoa realmente está naquela igreja que ela informou para você, tá bom? Quando o membro chega a você solicitando que peça a carta, você tem que pedir 4 coisas para ele, tá bom? Primeiro, nome completo. Segundo, data de nascimento, nome da mãe e igreja de origem, tá bom? Com essas 4 informações em mãos, você vai conseguir solicitar essa carta sem muitas dificuldades, ok? Então vamos à primeira dica lá. Eu vou aqui em membro, pesquisa /novo e vou pesquisar essa pessoa antes de fazer o pedido de carta, tá bom? Então vamos lá, Eduardo. Então aqui, ó, digitei o nome da pessoa, tá certo? Opa, aqui, botei errado aqui. Vou, ó, tirar a opção local, tá bom? Porque eu quero pesquisar fora da minha igreja. E clico aqui, ó, pesquisar, tá bom? Aí o que vai acontecer? O sistema vai me dar a pessoa. Então eu vou verificar o nome completo dela, data de nascimento, nome da mãe, ver se está tudo certinho, ok? E verificar, ó, se está na igreja realmente que a pessoa passou. O que acontece com relação à igreja? Muitas vezes a pessoa coloca a igreja errada. No caso, não é nem o nome da igreja errado, mas passa um nome que eles usam lá na igreja habitualmente, que não é o nome que está gravado no sistema. Isso muitas vezes gera problema. Aqui mesmo na PAC, a gente tem pelo menos uma ou duas igrejas que usam outro nome, eu não sei, talvez porque está naquele bairro, né? Ela está com um nome, mas está em outro bairro. Não sei se é isso realmente, mas isso às vezes acontece. E aí você vai procurar por aquele nome e não acha, tá? Então essa é a primeira situação, tá? E a segunda situação é que às vezes você tem que saber o nome certo da igreja, tá? Por exemplo, aqui na PAC, como eu cadastro uma igreja? Tudo que é jardim, por exemplo, eu abrevio para JD ponto. Tudo que é bairro, eu ponho B ponto. Tudo que é parque, eu ponho PQ ponto, tá? Então eu uso essa regra. Outros campos vão colocar um jardim por extenso. E aí quando você vai fazer uma pesquisa, pode ser que você não ache essa igreja, tá? Então por isso que é muito importante antes você pesquisa a pessoa, aí você vai achar o nome certinho da igreja. Então o que eu faço aqui, ó, eu seleciono e vou dar um Ctrl C, copio o nome dessa igreja para depois lá em transferência eu conseguir colocar o nome certinho da igreja e eu achar a igreja, tá bom? Uma outra situação aqui importante é o seguinte, é o campo aqui, ó, ativo, tá? Muitas vezes a pessoa te passou todas as informações, você está tentando fazer a transferência e não acha a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que a pessoa não esteja ativa, ok? Então, aí o que vai acontecer? Você está perdendo tempo e não está conseguindo achar a pessoa porque está inativa. Você não consegue fazer a transferência de uma pessoa que está inativa. Tá? Nesse caso dessa pesquisa aqui, ó, eu só tirei o filtro local. Para mim achar as pessoas que estão inativas, eu teria que tirar o filtro ativo, tá bom? E aí pesquisaria de novo. Olha o que vai acontecer. Agora apareceu 2 Eduardos. Isso aqui não quer dizer que estão duplicados, tá bom? É só que um está ativo e o outro não está ativo. Então isso não é duplicidade, tá bom? Então aqui eu achei, ó, esse Eduardo aqui, ó, vamos dizer que fosse esse Eduardo que você estaria procurando para fazer a transferência. Então você nunca iria conseguir fazer a transferência porque ele está inativo. Aí para saber o motivo, você clica aqui, ó, nesse botão histórico, tá? E aí vai abrir uma janela e vai mostrar o motivo por que a pessoa não está ativa. Um dos motivos pode ser desaparecimento, ela foi removida por isso. Outro motivo, ela está em apostasia e não sabia. Pode ser até porque removeram errado. Muitas vezes a pessoa, em vez de remover por desaparecimento, remove por apostasia. Tá? Isso às vezes acontece. E a terceira situação, erro de transferência.
Às vezes ela saiu de uma igreja e não entrou em outra igreja. Então, quando você olhar o histórico, você vai perceber muito bem isso. Ele saiu da igreja X, só que não tem o movimento logo acima entrando na igreja Y, certo? Então aí você já vai perceber que ela vai estar sem igreja, vai estar inativa essa pessoa. Então realmente você não tem como cadastrar essa pessoa, certo? No caso não é nem cadastrar, desculpa, você fazer o pedido de carta, ok? Nesses casos aí, sempre é feita uma profissão de fé para regularizar a situação da pessoa, tá bom? Então, dadas essas dicas aí, vamos agora realmente mostrar como eu faço para fazer o pedido de carta. Então, eu já sei o Eduardo aqui em que igreja ele está, aqui ó, nessa igreja aqui. Então, eu vou aqui em membro, transferência, tá bom? Vou clicar aqui. Aí, o sistema vai abrir aqui dentro da janela de transferência, vai ter 3 abas, ok? A primeira aba, que é o histórico de transferência, ele vai mostrar para mim tudo o que já aconteceu. No caso aqui, tá vendo? Ó, aprovado o status dessas transferências, quer dizer que ela já foi concluída. Tem uma cancelada, 2 canceladas aqui, mais aqui embaixo também, tá bom? Então aqui, ó, você vê todo o histórico das transferências, do que foi concluído, ou que foi cancelado, ou que está pendente ainda, entendeu? Como que eu verifico isso? Aqui ele está mostrando as últimas que foram feitas, tá bom? Mas eu posso aqui, ó, nesse campo data início e data término, eu posso selecionar um período de tempo, eu posso selecionar o tipo que eu quero, se é um cancelamento, se é uma recusa ou aprovado, certo? Eu posso botar todos também aqui, selecionar todos, e aí eu pesquiso e o sistema vai me dar esse resultado dessa pesquisa que eu coloquei aqui. Tá bom? Vamos fazer aqui, por exemplo, um teste. Vou botar aqui, ó, desde janeiro, né, 1 de janeiro, e vou botar até o final de 2016, que é dezembro, ok? O ano todo. E vou botar aqui só pedido. Quero ver só os pedidos de cartas que foram feitos aqui nessa igreja. Então eu clico aqui em pesquisar. Tá aí, ó. O sistema me deu 3 registros. Então foram esses 3 pedidos de cartas que foram feitos pela Igreja Central de Campinas durante o período de 2016. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora à aba de membros a receber, certo? Quando eu clicar aqui em membros a receber, é aqui que eu faço os meus pedidos de carta, ok? Então, eu vou colocar aqui o nome da igreja e depois colocar o nome do membro. Então, como eu já lembra lá que eu copiei o nome da igreja, então eu vou aqui, ó, Ctrl V. Vou colar o nome da igreja aqui, o sistema vai buscar essa igreja, certo? Porque eu só posso colocar aqui uma igreja válida, uma igreja que está cadastrada no sistema. E ele me mostrou aqui, ó, a igreja do Jardim da Lorto. Então eu vou aqui, ó, clicar na igreja, selecionando ela, e agora eu vou botar o nome do membro. Uma outra dica aqui que eu dou é o seguinte: eu sempre coloco somente o primeiro nome da pessoa, para evitar o quê? Possíveis erros no nome. Às vezes, quando cadastrou a pessoa, botou o nome abreviado ou o nome errado, tá bom? Eu sei que o nome está certo, por quê? Porque eu já pesquisei antes, tá? Mas vamos dizer que você não tenha pesquisado antes, você tenha entrado aqui direto, certo? E você pesquisou a pessoa. Pode ser que quando você colocar o nome completo e pesquisar, não vai estar aparecendo. Aí você pensa assim, opa, a pessoa não está lá na igreja. Às vezes ela está, só que está com o nome errado. Então eu coloco só o primeiro nome e clico aqui em pesquisar. Por quê? O sistema só vai pesquisar dentro de que igreja? Dentro dessa igreja aqui, porque eu já disse para ele que é essa igreja. Agora, se aqui eu não tivesse colocado nenhuma igreja e pesquisado o nome da pessoa, aí eu teria que botar o nome completo, porque o sistema está entendendo que eu estou pesquisando dentro da divisão inteira. Ok? Então eu tenho que realmente colocar o nome completo, porque dentro da divisão eu tenho mais de 2 milhões de membros. Aí a pesquisa ia ficar aí muito mais abrangente, e aqui embaixo o resultado ia aparecer muito mais pessoas se eu colocar somente Eduardo. Imagine quantos Eduardos tem, são um monte, certo? Então aqui, ó, eu cliquei em pesquisar, já apareceu aqui embaixo o resultado, ó, apareceu uma pessoa, ok? Então o que eu faço? Eu clico aqui, dizendo para o sistema que é esta pessoa que eu quero, e clico no botão mais incluir. E aí ele vai
fazer esse pedido de carta. Eu não vou concluir aqui, porque eu não estou fazendo esse pedido agora, certo? Mas aqui embaixo, ó, eu vou rolar aqui a tela, tá vendo? Aqui embaixo ele me mostra todos os pedidos de cartas que essa igreja fez. Então, quando você acabar de fazer o pedido de carta aqui em cima, ele vai ficar aqui pendente aqui embaixo, tá bom? Então vamos dizer aqui que foi essa pessoa aqui que eu tenha feito o pedido de carta agora, da Joana, tá vendo? Vamos uma suposição, tá? Então ele vai ficar pendente aqui, ó. Como que eu sei a data que foi feito esse pedido? Eu vou aqui no histórico, tá? Clico aqui, ó. Então ele vai aparecer aqui essa janela dizendo que no dia 9/2/2017 foi feito o pedido. E quem fez o pedido? Tá aqui, ó. Essa é a secretária que fez o pedido, no caso aqui a Rosângela, tá bom? Eu posso também imprimir esse pedido de carta. Eu clico aqui nessa impressora, tá vendo? Ele vai abrir uma outra guia do seu navegador aqui em cima, vai manter aqui a outra aberta, certo? E aí eu posso ter aqui em cima o pedido de carta e aqui embaixo a carta de transferência, tá bom? Isso aqui é só por uma questão de você querer arquivar, tá bom? Ou por um caso extremo que a outra pessoa não está usando o sistema, para você alertar ela de que foi feito um pedido. Você mandar isso aqui por e-mail ou por carta, entendeu? Mas a gente não usa isso, tá bom, pessoal? Isso aqui, hoje, o sistema de secretaria, toda transferência é feita online, tá bom? Você não envia por carta, nada disso, tá bom? Porque se você enviar por carta e a outra pessoa lá receber isso daqui, ela não vai conseguir incluir essa transferência lá. Por quê? Porque o sistema só aceita incluir pessoas de algumas formas, ou batismo, rebatismo ou profissão de fé, tá? Não tem outra forma, tá bom? Então ela vai ficar com aquela carta lá, recebeu, só que não pode incluir na sua igreja, então porque o sistema não aceita. É tudo feito via sistema transferência, tá bom? Então essa carta aqui, entendeu? Eu sugiro só que você visualize ela e só use para esses casos que eu disse, mas é bom que você não imprima isso, não precisa arquivar também, porque isso fica guardado no sistema, tá bom? Você pode rever isso aqui lá no histórico que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Todas essas transferências que foram concluídas, tá bom? Então vamos lá, vou fechar aqui de novo. Eu posso também aqui, ó, cancelar uma transferência, tá bom? Vamos dizer que o membro ele pediu a carta da sua igreja, mas depois de um período sumiu. Durante esse intervalo aí para a carta chegar, ele sumiu, foi para outra igreja, enfim. Então você não vai receber esse membro, sendo que ele não está mais frequentando a sua igreja. Então você clicaria aqui em cancelar, colocaria a observação, tá bom? Membro não está mais frequentando a minha igreja. Ok? E aí clicaria no botão cancelar, essa carta seria cancelada, tá bom? Coloque sempre uma observação aqui bem boa, assim, né? Bem redigida, ok? Para que a outra secretária possa entender o que aconteceu. Que essa observação é exatamente para que a secretária entenda lá qual o motivo desse cancelamento. Se for alguma coisa muito séria, não coloque aqui, tá bom, pessoal? Você vai colocar aqui só as coisas que são tranquilas aí, esse motivo aqui. Se for uma outra coisa muito séria, você coloca a observação dizendo para entrar em contato com o pastor da igreja, ok? E pronto, acabou, cancela e aí a pessoa vai entrar em contato, tá bom? Vou clicar aqui no X porque eu não estou cancelando essa carta, tá bom? Então, voltando aqui à questão da transferência, eu fiz o pedido, olha o status aqui, o status está pedido, tá bom? Então quer dizer que a transferência está pendente, esperando o quê? Um retorno da outra igreja. Se eu for aqui mais embaixo, aqui a Patrícia, tá vendo aqui, ó? Eu vou ver que o status da Patrícia está diferente, tá vendo? Tá o que aqui? Enviado. Então isso me quer dizer o seguinte, que a outra igreja já me respondeu, certo? Essa carta, a carta já chegou para mim, e agora eu preciso fazer o quê? Votar na comissão o recebimento dessa pessoa, depois entrar aqui no sistema, certo? E receber, tá bom? Então, se eu for aqui no histórico, tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar aqui, eu vou ver esse processo que eu acabei de dizer para vocês.
No dia 30/9/2016, a Rita fez o pedido. No dia 4/2/2017, a Dalvanir enviou essa carta, tá bom? Então você já vê com as datas e quem fez cada processo. Então vou fechar aqui. Agora vamos aceitar essa pessoa. Como que eu faço? Eu tenho que selecionar a pessoa, informando para o sistema que é essa pessoa que eu quero. Eu poderia selecionar mais de uma pessoa. Vamos dizer que fosse uma família de 4 membros. Então, poderia selecionar as 4 porque as 4 foram votadas juntas na comissão, tá bom? Então, seleciono aqui a pessoa, coloco aqui a data quando houve a comissão e coloco aqui, ó, o número do voto, certo? E clico aqui em receber. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sumir daqui e já vai ser incluída dentro do sistema como membro da sua igreja, tá? A última dica que eu dou em relação a isso é que ao ser concluída a transferência, você pega uma fichinha de cadastro, no próprio sistema, lá em relatórios você consegue isso. Você imprime uma ficha em branco, entrega para o membro vai preencher suas informações de novo e você vai atualizar essa ficha. Porque se ele veio de outra localidade, às vezes de outro estado, possivelmente o telefone dele, endereço, vai estar tudo errado. Tá? Às vezes pode acontecer de ser uma ficha muito antiga, tá? Até o nome dela está errado, às vezes ela já casou com o nome de solteira, está lá dizendo ainda que ela é solteira, entendeu? Então é interessante que você verifique isso aí certinho, atualize os dados, para que você possa sempre ter os dados da sua igreja o quê? Atualizados, tá bom? Agora vamos subir aqui de novo na janela e vamos ver a última parte de transferência, que é membros a receber, ok? Aqui em membros a receber, o que eu vou fazer? Eu vou verificar todos os pedidos de carta que fizeram para mim, que outras igrejas fizeram para mim, tá bom? O membro saiu da minha igreja, começou a frequentar outra igreja, pediu a carta para aquela outra igreja e a secretária fez o pedido para você, tá bom? Então vai aparecer aqui, ó, todos os pedidos, tá bom? O nome da pessoa, data de nascimento e igreja de destino, para onde vai a carta. No caso, quem pediu a carta para você, certo? Então aqui, ó, você pode verificar aqui que está tudo pedido, quer dizer que você tem que enviar essa carta. Tá vendo aqui que o status de outras pessoas aqui estão enviado e não tem a caixinha do lado? Ó, tá vendo aqui? Por quê? Porque essa pessoa já foi enviada, né? A secretária já enviou para lá e está faltando o quê? Que a outra igreja receba para que essa carta, essa transferência possa ser concluída. Vamos enviar uma carta aqui para vocês verificarem como que é. Então vamos dizer aqui, ó, que eu votei na comissão a Bárbara, né? Então eu clico aqui, ó, para selecionar a Bárbara, venho aqui, ó, coloco a data do voto, coloco o número do voto, ok, e clico em enviar. Quando eu enviar, vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui, ó, no caso da Maria Cecília, tá vendo aqui, ó? Vai ficar o status aqui, ó, enviado. Quer dizer que eu enviei para a igreja essa carta de transferência, tá bom? E aí agora eu tenho que aguardar o que? O recebimento lá. Uma outra coisa importante aqui, tá bom? Enviar a carta de transferência não quer dizer que a transferência foi concluída, tá bom? Eu preciso que a outra igreja receba. Então, enquanto a outra igreja não recebe, ela continua como membro da sua igreja. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes tem secretária que me liga aqui e fala assim, Eduardo, eu já enviei essa carta há 6 meses, gerei uma listagem de membros e a pessoa continua ainda como membro da minha igreja. Sim, vai continuar. Por quê? Enquanto a transferência não for concluída, pode passar 6 meses, 1 ano, enquanto a outra igreja não recebeu, essa pessoa continua como membro da sua igreja. Tá bom? Então, qual que é a regrinha? Sempre ficar monitorando essa transferência. Enviou? Espera 3 meses. Depois de 3 meses, a igreja não recebeu? Dá uma ligadinha para a secretária de lá, pergunta o que está acontecendo, você pode ajudar ela em alguma coisa para poder resolver essa questão da transferência. Pode ser que muitas vezes ela não está usando o sistema, tá bom? Então ela não viu que você enviou essa carta para lá, ou ela vê muito esporadicamente, enfim, e aí passa uma comissão, outra comissão, ela não vota e vai ficando isso aí enrolado, tá bom? Então a regrinha é essa, depois de 13 meses, dá uma ligadinha e dá uma conversada com a secretária. No pedido, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Espera 3 meses, não recebeu o retorno,
dá uma ligadinha para a secretária e pergunta se pode ajudar em alguma coisa, se ela recebeu o pedido de carta, para poder essa transferência ser concluída. Não fique esperando muito tempo, senão você vai tomar um susto, passar 6 meses, 7, 1 ano e tá lá pendente e não acontece a transferência. Tá? Então prestem bastante atenção aí. Então, o que acontece? Quando a secretária de lá receber a pessoa, ok? Vai sumir a pessoa daqui. Tá? Ela não vai mais aparecer aqui, vai constar somente aonde? Lá no histórico de transferência, e vai pegar a ficha, tirar da sua igreja e colocar lá para outra igreja. Tá? Aí a outra igreja agora vai ter acesso à ficha desse membro e vai poder atualizar os dados e gerenciar esse membro. Ok? E você só vai visualizar lá no histórico de membros aqui. Tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Uma última dica é com relação a transferências aqui, ó, para outras localidades do ACMS, tá bom? O que vocês podem fazer aqui, ó, é sempre clicar aqui, certo? Fazer o pedido aqui, que é igualzinho, e me notificar, porque essas transferências quem fazem sou eu, tá bom? Pode fazer o pedido aqui, me notifica, ok? Que eu faço todo o processo. Ou você pode fazer diferente também, que normalmente eu recomendo isso sempre para secretários. Você pode fazer todo o processo via papel normal, tá? Para aquelas divisões que não tem nosso sistema, tá bom, pessoal? Essa observação. Tem algumas divisões aí que estão começando a usar nosso sistema, já tenho visto aí nome de pessoas aí da África, né? Já tenho visto, acho que de Angola, eu já vi algumas pessoas, enfim. Então, daquelas divisões que não estão usando o nosso sistema, você pode fazer todo o processo em papel, né? Pode enviar ou carta ou por e-mail e faz todo o trâmite. Concluiu, você me manda um e-mail informando, Eduardo, concluí essa transferência, enviei a carta, enfim, para outra igreja, aí você põe todas as informações desse membro, nome completo, endereço da igreja, nome da igreja, cidade e país. No endereço já vai ter, né, cidade e país, só estou reforçando aqui, que às vezes a pessoa só manda muitos dados básicos e aí eu não consigo depois fazer essa transferência ou perco muito tempo tentando achar isso na internet para ter um endereço e o nome da igreja. Então, por favor, coloquem todas as informações ali que você tem sobre essa transferência, tá? E-mail também, ó, tá vendo aqui, ó, preciso do e-mail da secretária de lá. Então, coloca o e-mail também dessa secretária que você está fazendo essa transição, aí, né, que você mandou o e-mail e tal, enfim. Então, coloca aí tudo bonitinho e depois você me notifique, tá bom? Essa que é essa forma mais prática, entendeu? Você não precisa, se você quiser fazer por aqui, pode fazer todo o processo, porque aí eu depois entro aqui e eu concluo todo o processo certinho, tá bom? Eu acho mais prático, porque senão fica lá, você faz por aqui, fica pendente, você está achando que eu tô verificando, que eu estou fazendo o processo. E eu não estou, porque essa é uma rotina que eu não faço. Transferência de igrejas são as igrejas que fazem, tá bom? Então, eu acho interessante você fazer dessa forma. Você conclui tudo, depois me passa por e-mail, aí eu já estou ciente que já concluiu, eu só venho aqui dentro do sistema e faço o processo todo aqui, tanto a minha parte como a parte da outra igreja, certo? E faço o recebimento ou o envio da carta, ok? Com relação a grupos, só uma observação aqui, o seguinte, ó, vou vir aqui em membros a receber, pedidos de carta, o grupo faz normal, tá bom, pessoal? Igual uma igreja, vai fazer o pedido de carta aqui e ele vai ser enviado, tá? A única diferença é o seguinte, quando a outra igreja retornar, ele não vai vir direto para você, vai passar por mim, eu vou dar o ok, e aí ele não vai ficar aqui, ó, como está essa pessoa aqui, é enviado, tá? Não fica, no caso de grupo. Ele vai entrar, quando eu receber, ele vai entrar direto para você como membro, tá? Então só tem que ficar ligado aí, quando a pessoa sumir daqui dessa tabela, é porque você já recebeu. Aí é só você entrar lá, pesquisar e você vai achar o membro. Em relação a membros a enviar, é um pouquinho diferente. Grupo também. Não aparece aqui, ó, essa opção, ó, de data do voto e número do voto, tá? Só vai aparecer aqui uma outra caixinha aqui, ó, tá? Com aquele símbolo de ticado, né? Aquele Vzinho. Então você clica naquele Vzinho aprovando essa carta, ela vai vir para mim, eu vou dar o meu ok e vai para outra igreja. Tá bom? A única diferença de grupo é essa.
tá? Porque o grupo não vota, tudo bem, vocês votam na comissão lá, a gente orienta sempre para vocês terem isso, né? Até para deixar de registro, mas na verdade a votação sempre acontece na associação, tá bom? Então vocês façam dessa forma aí, não tem esses dois campos que tem em igreja, vai aparecer só a caixinha aqui de aprovar, você aprova, tá bom? E isso vai vir para mim, tá bom? Só, espero então aí que tenham ajudado vocês com esse tutorial, tá bom? E que seja útil aí para melhorar aí o seu entendimento com relação à transferência, tá? Então até o próximo tutorial aí. Um abraço aí para todos.